Trajetória com propósito. Talk show com Miriam Zaccarelli na internet. Uma conversa leve, recheada de conteúdo, com foco no sucesso em sua trajetória com propósito. Começa agora, aqui no portal rmsnews.com.br. Trajetória com propósito, com Miriam Zaccarelli. Olá, eu sou Miriam Zaccarelli. Bem-vindos a mais um episódio de talk show do Trajetória com Propósito. Hoje estamos com uma convidada muito especial. E todas as quartas-feiras nós estaremos no ar ao vivo às 21 horas pela rmsnews.com.br e pelos canais da rede social também, o Facebook e o YouTube. Nós estaremos aqui apresentando alguns convidados que vão compartilhar as suas experiências, os seus desafios e que realmente eles vivem o seu propósito de vida. Esperamos que sirvam de inspiração para você encontrar o seu propósito de vida ou, quem sabe, dar um novo significado a ele. Nós temos uma pessoa muito especial hoje, que é a nossa convidada, que é a professora doutora Regiane Helva Romano. Ela é diretora de Cidades Inteligentes da Facens, atuou como assessora especial no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, tem mais de 30 anos de experiência internacional trabalhando em tecnologia de informação, comunicação e inovação, é doutora com distinção em administração de empresas na área de concentração de administração da tecnologia de informação na FGV, é mestre em informática, em gerenciamento de sistemas de informação pela PUC Campinas, além de pós-graduações Mackenzie, Unifiel, FECAP, Fiel e Facens, e aperfeiçoamento internacional em varejo na Universidade de Ohio, em RFID, na Universidade de Arkansas, em negócios na Universidade da Colômbia e em cidades inteligentes na Universidade de Lleida, na Espanha. É escritora, pesquisadora, consultora de inovação em IoT, AIDC, RFID e tecnologias emergentes para negócios, varejo e cidades inteligentes. É palestrante internacional, professora na FGV, na FIA, na Fundação Dom Cabral, no Einstein, na Exalc e Facens. É idealizadora da primeira loja inteligente da América Latina, pelo qual recebeu o prêmio de ID People America Awards e de automação na GS1. É coordenadora do MBA de Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes e do Smart City Campus Facens. Esse projeto é premiado dentro e fora do país. Participa de diversos conselhos de administração e de grupos de estudos e de pesquisas no Brasil e no mundo. Atualmente é curadora da Coalizão Digital da Região Metropolitana de Sorocaba no projeto Brasil 5.0. Doutora Regiane Helva Romano, minha querida amiga, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Estou muito emocionada com a sua participação no nosso programa, no nosso talk show, que na verdade é um bate-papo onde a gente troca experiências, né? E vai, o pessoal, os seguidores vão saber um pouquinho da sua trajetória para aprender muito com a vida, viu? E com o que é propósito realmente e o que é força. Então, muito bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Miriam. Como você sabe, eu sou uma admiradora do seu trabalho e é um imenso prazer estar aqui com você. Muito obrigada. O prazer é todo nosso. Doutora Regiane. Primeiro, gente, ela é uma pessoa assim, você liga, ela está em Dubai ou ela está na Índia. Agora, evidentemente, com o virtual, né, com o mundo virtual, fica até mais fácil, mas se não, ela pega o avião e vai embora mesmo. E com tudo isso, com todos esses títulos, com todo esse conhecimento,
Você liga para ela e ela está sempre disponível, ela sempre está com boa vontade, é impressionante. Ela é uma pessoa maravilhosa que a gente precisa realmente aprender muito com ela. Regiane, imagina, assim, olha, todos esses títulos que eu falei, gente, isso é o mini currículo, tá? Isso aí não é o currículo todo dela. E com tudo isso, Regiane, assim, esses títulos, esse reconhecimento internacional, tem que ter uma base, né? Uma base financeira robusta para alavancar esses estudos, além, é lógico, da dedicação. Você sempre teve disponibilidade de recursos financeiros para investir e alcançar os seus objetivos e os seus sonhos? Nunca. Uau! Nunca. Eu venho de uma família extremamente simples, pobre, né? Eu morava na Vila Lourdes, Carapicuíba, durante toda a minha infância, então realmente não foi nada fácil chegar até aqui. Até por isso que eu resolvi mudar um pouco o ritmo de vida, porque eu via que pela educação eu poderia transformar a minha jornada, que sempre eu olhava muito para as pessoas que sabiam, que tinham acesso à Barça, né? Na minha época não tinha internet, na minha época era aquela coisa que meu primo tinha uma Barça, eu não saía da casa dele porque eu adorava ficar ali lendo aquela Barça. Então, assim, não foi fácil de jeito nenhum. A gente perdeu tudo dentro de casa várias vezes, com enchente. Eu tenho 1,80 m, por várias vezes eu saí de dentro da minha casa com água acima do pescoço, perdendo o pouco que a gente tinha, né? Então, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu comecei efetivamente como bico aos 9 anos. Eu era secretária do padre da igreja, eu que marcava os casamentos, os batizados, arrumava toda a igreja, participava muito da comunidade. A minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente atuante na comunidade também, então ela dava aula no Mobral e eu ia com ela, porque eu era grandona, então todo mundo achava, eu sempre tive cara de mais velha, né? Agora é cara de verdade de velha e eu sou velha mesmo. Agora não tem mais. Não, agora ficou velha mesmo. E aí, com 9 para 10 anos, eu já ajudava a minha mãe e eu dava aula de artesanato. Então, eu fazia uma série de coisas manuais para poder vender na feira, né? Sempre eu tive um lado empreendedor bastante grande. O não, para mim, é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Quanto mais as pessoas dizem não, mais eu quero fazer, né? A vida inteira eu ouvi que eu era uma pessoa muito teimosa. Minha mãe sempre falou, você é teimosa, não obedece ninguém e tal. Até que a psicóloga consertou minha cabeça falando que eu não era teimosa, que eu era persistente. Eu falei, pronto, sarei agora. E depois você ficou perseverante. É verdade. E teimosa também, né? Não, então teimosa é persistente. Melhor a gente não trocar muito assim. Sempre eu tive que me virar. Então, por exemplo, para estudar inglês foi uma jornada. Minha professora de quinta série, eu tinha 11 anos na época, e ela falava para minha mãe o tempo inteiro, essa menina tem que estudar inglês, ela tem facilidade, né? Ela aprende rápido. E a minha mãe falava, ela tem que estudar mesmo, eu concordo em gênero, número e grau, só que ela tem que comer também, né? Ela tem que comprar o básico aqui dentro de casa também, né? Então, era muito difícil, e essa professora sempre me incentivou muito. E eu acabei indo para o IASG, fazer um primeiro semestre, e eu consegui, depois do primeiro semestre, entrar numa promoção que o IASG tinha, que era uma promoção Get a Friend. Então, você levava um amigo e ganhava 10% de desconto. Isso era em 1984, super fácil. Eu tinha que arrumar 10 amigos na Vila Lourdes, Carapicuíba, que quisessem fazer inglês para estudar o próximo semestre. E assim foi até eu terminar o curso de inglês. Aí era um desafio para entrar na faculdade, porque eu não tinha dinheiro nenhum para pagar a faculdade e também não acreditava que eu tivesse capacidade de entrar na faculdade.
Sempre tive um problema muito assim com autoestima, de achar que eu não sei nada, que eu sempre tenho que aprender, que eu sempre tenho que melhorar. Eu me cobro muito, eu sou muito brava comigo, eu sou muito carrasca, né? Eu sempre acho que eu tenho que dar mais, que eu tenho que fazer mais, né? Que eu tenho que melhorar. E aí eu acabei entrando na faculdade e para pagar a faculdade eu tinha que trabalhar em 3 lugares, inclusive aos sábados e domingos. E foi assim que eu fiz a graduação. Aí eu terminei a faculdade aos 19 anos, eu fui escolhida como a melhor aluna da turma e fui convidada por um professor a ser professora da escola. Então, com 20 anos, eu passei a ser professora universitária, né, da turma que vinha vindo atrás de mim, que eram os meus amigos. Aí eu entrei na sala, eles jogavam bolinha de papel, falando: ai, Jane, para de dar trote na gente, é trote, vamos embora. E não era trote, eu estava lá para dar aula. Regiane, e assim, e conta pra gente, quando foi assim a virada de chave, né? Quando que foi a definição, quando você encontrou realmente o seu propósito? Então, Miriam, eu sempre quis trabalhar na área de tecnologia e eu sempre gostei de aprender e de ensinar, né? Então, a minha mãe queria que eu fosse professora primária na época. Então ela falava assim: olha, você pode fazer magistério, todas as suas tias, suas primas, todo mundo é professor primário, você trabalha 4 horas, casa, cuida da casa. Eu olhava aquilo, eu ficava assim: eu não sou isso, mas eu não quero isso, eu quero trabalhar com computador. Eu quero mexer, apertar botão, é isso que eu gosto de fazer. E ela falava assim: não, mas isso é coisa de homem, isso não tem, a gente não tem acesso, é muito caro, a faculdade é muito cara. Então, o não, só ia aumentando, né? Aí eu aprontei com a minha mãe. Né? Aprontei bastante, assim, o que eu fiz? A minha prima, ela é 9 meses mais velha do que eu. Então, nós duas somos de 68, só que ela é de fevereiro, eu sou de novembro. E ela estava no 4º ano do magistério e ia ter a formatura dela no Tufik Julian, em Carapicuíba. E eu olhava aquilo e falava assim: puxa, por que não sou eu que estou me formando? Essa escola não tem nada a ver comigo. Eu não vou ser professora de criança. Eu gosto de adulto. Eu quero deixar um legado para a humanidade. Eu quero aprender. Eu quero ensinar. Eu quero conhecer o mundo. Eu não quero. Aí foi a virada de chave, então. Exatamente. Aí você encontrou seu propósito. Encontrei. E aí eu fui falar com a diretora da escola. Falei: olha, sabe o que é? Eu detesto magistério. Eu não quero ser professora primária. Eu quero trabalhar com computador, eu quero trabalhar com eletrônica, eu quero trabalhar com programação. E ela olhava para mim e falava assim, e nessa época minha tia era delegada de ensino de Carapicuíba e era minha madrinha. Ela falava assim: você precisa conversar com a sua madrinha, você está com algum problema. Eu falava: eu tô com problema de não querer isso. Eu sei o que eu quero trabalhar com computador, eu quero... Bom, resultado da ópera. Eu falei para minha mãe: mãe, eu vou sair do magistério e eu vou prestar faculdade e eu vou passar na faculdade de tecnologia e eu vou trabalhar com computador. E depois eu vou virar professora, mas professora de adultos. E aí minha mãe falava assim: nem pense nisso. Então, o que eu fiz no 3º ano? A Tereza estava no quarto. Não, né? E eu estava no 3º. Aí tinha um médico em cima da casa da minha avó, que ele era ótimo, o doutor Amando, e era chefe dessa minha prima. Eu fui lá e falei para ele assim: é o seguinte, eu quero comprar uma bicicleta e eu também quero pagar minha formatura, porque eu não tenho dinheiro para pagar a formatura. Se eu fizer todo artesanato do seu consultório, eu faço tapete, eu faço cortina, eu faço lustre, eu faço tudo, você me dá o dinheiro para comprar bicicleta e uma parte da formatura? Ele falou assim: dou. Bom, trabalhei que nem uma louca. Se você passar a mão no meu dedo até hoje, você sente que ficou ferida, ficou em carne viva, porque era corda. É a cicatriz do propósito.
aqui no dedo, né? Resultado, consegui fazer tudo, comprei minha bicicleta, peguei uma parte do dinheiro, né? E comecei a vender um monte de pulseirinha de macramê na feira. Eu vendia para todo mundo, eu fazia rifa, eu me virava. E quando a minha prima entregou o convite para minha mãe, da formatura dela, né? Eu falei, mãe, eu tenho que chegar mais cedo, que eu vou ajudar a Tereza, tal, na formatura, né? E você vai ter uma surpresa na formatura. Adivinha quem se formou? Eu! Larguei o quarto ano. Uhum. A minha mãe quase me matou. Aí ela falou assim, você não vai ser nada, não é assim que as coisas acontecem na vida, você tem que ter um foco, um propósito. Eu falei assim, mãe, eu tenho. Está definido, né? Eu quero trabalhar com computador. Resultado, passei na faculdade e tive que me virar para poder fazer a faculdade. Infelizmente, minha mãe faleceu com câncer fulminante. Aos 38 anos, eu estava no 2º ano de faculdade e eu tive que assumir a minha irmã, assumir todo aquele problema, que eu era a filha mais velha, só somos 2, né? Foi punk. E ela não viu tudo o que aconteceu. Eu acabei virando uma professora, como ela queria, graças a Deus. Eu amo ser professora. Mas na área que você queria, né? Exatamente. Então tem que ter foco. Ótimo. Regiane, vamos tomar uma aguinha rapidinho. Vamos. E a gente vai voltar a falar dessa tendência masculina, né, na área de tecnologia, tá bom? A gente já volta. Tá bom. Estamos apresentando Trajetória com Propósito. Também em podcast no Spotify e Google Podcast. Já estamos de volta. Regiane, a gente sabe que teve assim, uma contribuição feminina na inovação tecnológica muito grande em 1843, quando Augusta Ada King criou o primeiro programa de computador. E as mulheres vêm revolucionando, né, e ganhando cada vez mais espaço dentro do mercado de tecnologia. Só que, quando a gente vai para as estatísticas, a gente vê que não é bem assim, né? As mulheres, por exemplo, têm doutorado na área de saúde e na área de ciências da vida. São 54% dos estudantes são formados por mulheres, mas nessas áreas. Quando chega na área de matemática e computação, são 24%. E quando a gente vai para as áreas de liderança, né, das empresas, então a coisa fica muito diferente, porque as mulheres não conseguem ocupar cargos de liderança. Então, assim, você acha que agora, com essas estatísticas são de 2018, 2019 e tal, mas aí a gente teve a pandemia. A pandemia acelerou bastante o processo da transformação digital, né? Você acha que esses índices, eles podem mudar aí com essa pandemia que teve e pode ter um resultado diferente? Você que está na área, você que lida com isso. Sim, o que eu acredito é que a pandemia, da mesma forma que ela acelerou a transformação digital, ela atrasou um pouco a vida das mulheres. As mulheres, como sempre, carregam o maior fardo dentro das casas. Elas tiveram que continuar executando tudo que elas já faziam fora de casa, com as crianças dentro de casa, cuidando da educação dessas crianças também, e muitas ficaram pelo caminho, né? Até porque não dá para dar conta de tudo, a gente sabe disso, porque tanto eu quanto você somos mães, somos esposas, somos empreendedoras, fazemos de tudo para poder sobreviver. A gente vê ainda o número de matrículas nas faculdades que são de STEAM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática, uma baixa procura pelas mulheres, o que é uma pena, porque as mulheres são detalhistas, elas programam extremamente bem, elas são focadas e, ao mesmo tempo, elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então, se eu pudesse dar aí uma dica para as meninas, não tenham medo, a tecnologia não é esse bicho de 7 cabeças, a tecnologia tem que tirar o estigma de que é uma coisa masculina.
Gente, eu estou na área quando não existia nem teclado. A gente usava cartão perfurado, que a Ada inventou lá em 1800, né? E agora não, agora a gente precisa de pessoas que tenham uma noção do design, uma noção de concentração e de integração de várias coisas, o que para a mulher é muito simples para fazer, né? Até pelo lado feminino que a gente tem de lidar com muitas coisas simultaneamente. Então, assim, não tenham medo, procurem, tem vários cursos nesta altura do campeonato de graça para as mulheres, muitas empresas de grande porte oferecendo cursos gratuitos para programação das mulheres. Então, não percam a oportunidade, não fiquem assim perdendo tempo nas redes sociais, olhando essas pessoas que não vão agregar nada para vocês, né? Da mesma forma que a rede social é maravilhosa, porque ela pode trazer ganhos inestimáveis, ela também pode nos fazer perder muito tempo com coisas totalmente desnecessárias. E o tempo é o mesmo, o tempo é finito. Todo mundo só tem 24 horas por dia. Deus foi muito justo com isso. Então, peguem esse tempo e apliquem em conhecimento, porque ninguém vai poder tirar isso de vocês. Eu tenho a Beatriz, a menina que me faz feliz, o amor da mãe, né? Ela tem 21 anos e aqui em casa tem algumas coisas que não são opcionais. Por exemplo, estudar. A Bia terminou aos 20 anos 2 faculdades, uma de farmácia bioquímica, outra de estética e cosmetologia. Ela já está... Um exemplo desse de mãe, né? Aqui é uma coisa que tudo pode falar não, pode teimar, pode... mas estudar não tem, entendeu? Ela era pequenininha, com 3 anos, eu botei ela na escola de inglês e ela falava assim, eu não quero fazer inglês, eu nunca vou usar isso, eu não sou você, né? Eu não quero tecnologia, tanto que ela foi para farmácia, para estética. Aí você falava, doesn't matter. Doesn't matter, vai fazer e acabou, entendeu? Tem coisa aqui que é opcional, tem coisa aqui que é obrigatória, então isso é obrigatório. Mas por que tudo isso, gente? Porque eu só mudei a minha vida pelo estudo, pelo know-how. Quando eu chego hoje, eu não quero saber se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou velha, se eu sou jovem, se eu sou o quê? Eu vou porque eu tenho conhecimento e eu consigo discutir de igual para igual. Então, não fiquem nessa de que tudo vai ser fácil, porque tem cotas, porque tem isso, tem aquilo. A sua cota é estudar, é aprender. Eu ia fazer uma pergunta para você, mas você quase que já respondeu, né? O propósito determina as atitudes e as ações de uma pessoa? Totalmente, Miriam. Você tem que ser focado. Gente, não é fácil. Ninguém falou que vai ser fácil. Eu tenho 52 anos, eu trabalho 18 horas por dia até hoje. Eu estudo pelo menos 3 coisas novas por dia. Porque se eu parar de estudar, eu paro de ser relevante. E quando você para de ser relevante, você entra num processo de perder. Então, assim, eu não admito não saber as coisas que eu tenho obrigação de saber. É professora e é brava. Eu sou brava. Tia Rê é legal, mas só que assim... Negócio, amigos à parte. Então, temos que estudar. E você acredita que ter um propósito de vida, ele impulsiona você a cumprir o seu objetivo e alcançar mais ainda do que isso, coisas extraordinárias? Ai, Miriam, com certeza. Você sabe que quando eu era criança, eu ganhei de uma alemã que veio, minha mãe trabalhava para a Obra Coping do Brasil, que era de um padre alemão que ele dizia que para um ser humano ser completo, ele precisava ter 4 coisas na vida: religião, recreação, profissão e família. E foi assim que eu tive os pilares para poder ter o meu propósito com foco. E uma menina veio da Alemanha e trouxe de presente um chiclete. Eu guardei aquele chiclete a vida inteira. Quando eu tinha 30 anos, porque eu queria ir para a Alemanha comprar um chiclete daquele.
Ela falava que lá tinha muitas feiras de tecnologia, que a Alemanha era muito automatizada. Eu ficava sonhando, e era tão impossível, gente, para mim ir para a Alemanha, mas tão impossível, tão improvável, que quando eu fui para a Alemanha, eu peguei aquele chiclete que eu tinha guardado por quase 20 anos e falei, puxa, consegui comprar um chiclete desse daqui e vou experimentar o chiclete, né? Foi aí que eu comprei o chiclete e pude experimentar, mas era um gosto assim de que se dá para sonhar, se dá para imaginar, dá para fazer. Esta frase é de Walt Disney. E eu sempre fui apaixonada pelo Walt Disney, por todos aqueles projetos maravilhosos que a gente transcende. Então, sonhem bastante, mas com o propósito de buscar. Isso, e essa é a sensação de viver intensamente o propósito, né? Essa coisa espetacular que você falou agora, né? Chegar no lugar que você sonhou e comprar o chiclete que você sempre quis, sei lá, é viver realmente o propósito, né? É vivenciar, é se emocionar, não é? São duas coisas dessa. Uma vez a gente estava com água já quase na cintura e estava passando Boa Noite Cinderela. E eu falei para minha mãe, eu vou nesse castelo. Aí ela falou assim, nossa, Regiane, às vezes eu acho que você não é desse planeta, porque olha para o chão, nós estamos dentro da enchente. Como é que você tem coragem de falar que um dia você vai nesse castelo aí, que é lá naqueles Estados Unidos, tal, não sei o quê? Eu falei, eu vou. Aí eu guardei dinheiro e o dia que eu fui, o meu marido, a gente foi, praticamente 3 anos depois de casada, eu sentei no chão, Miriam, eu chorava de olhar aquele castelo e de lembrar tudo que eu tinha passado para chegar naquele castelo e de tantos nãos que eu ouvi, de tanto desaforo que eu passei, de tantos problemas que eu tive por ser mulher na área de tecnologia, de ser muito jovem. Então, eu entrei na área quando estava começando a dividir mainframe e microinformática. Então, eles falavam assim, vai menina, vai brincar de videogame, vai esquentar a barriga no fogão, esfriar na pia, vai não sei o quê, para de perturbar. E 3 anos depois, eu era chefe de todos esses professores que falavam isso para mim. Então, assim, foi muito desaforo, mas que foi tudo bom, sabe? Eu acho que hoje eu vejo que tudo valeu muito a pena. E, Regiane, você acha que, por exemplo, as organizações, né, as academias, a organização social, empresas em geral, você acha que eles têm um propósito, eles divulgam, na maioria, o propósito para que as pessoas fiquem mais engajadas? Porque o que a gente vê muito é que, não, tem um propósito, tem missão, tem não sei o quê, está tudo na parede, num quadrinho. Mas será que vivem isso? Será que eles divulgam? Será que as pessoas conhecem o propósito das empresas? Principalmente os funcionários, né? Eles precisam conhecer e vivenciar aqueles propósitos, porque se eles não estiverem de acordo com aqueles propósitos, como é que eles vão ajudar a cumprir a missão e a visão daquele ambiente? Então, gente, propósito, missão, visão, valores, não são coisas que você tem que estar na parede, são coisas que você tem que estar no coração, né? E na ação, para você poder cumprir tudo isso. Exatamente. E aí a gente tem aquela coisa que você sempre fala nas suas palestras, né? Tecnologia versus humanização, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, não é? Para não, como você fala, para não coisificar. Coisificar as pessoas, né? Estão personalizando as coisas e coisificando as pessoas, né? Eu vi isso numa palestra, na hora eu tive esse insight. O cara falou assim, quem quer ser chipado? Lá na Alemanha. Eu olhei e eu ri, né? Eu estava trabalhando com RFD, e aí eu olhei para trás, só eu não tinha erguido a mão. Todo mundo queria. Aí ele foi lá e botou um chip na mão da pessoa, ao vivo e a cores, né? Ele tinha 140 chips embarcados no corpo. Um para abrir a porta do carro, o outro para senha de banco, o outro para não sei o quê. Eu fui lá e fiquei uma fera com ele. Falei assim, você está coisificando as pessoas e personalizando as coisas. Eu adoro tecnologia.
Mas tecnologia é meio, tecnologia não é fim. A tecnologia tem que ser utilizada para melhorar a qualidade de vida das pessoas e não para torná-las escravas da tecnologia. E isso não se faz. Aí ele fala assim, não, eu vou lá no Brasil chipar você. Você vai ver. Então, na próxima encarnação você vem. Eu vou citar algumas palavras e eu queria que você me dissesse assim rapidamente o que elas têm a ver com o propósito de vida. Autoconhecimento. Total, porque você só vai ter o seu propósito se você se conhecer. Integridade. É a base. Resiliência. É a única forma de você ter sucesso. Aperfeiçoamento constante nos estudos. É a única forma de você sobreviver no mercado de trabalho. Propósito social e compartilhamento de conhecimento. Gente, é a base para uma sociedade mais igualitária. Eu vivo essa share economy, economia compartilhada, desde criança, quando a gente dividia um pouquinho de feijão com um pouquinho do arroz com o outro, trocava uma batata por uma banana e assim a gente ia. Jane, que papo gostoso. Eu ficaria aqui o tempo todo, mas a gente está aqui no finalzinho. Eu queria que você deixasse uma mensagem especial para as pessoas que estão nos seguindo. Gente, não tenham medo. O não vocês já têm. Não desistam, tenham foco, tenham propósito e sejam resilientes. Mas, acima de tudo, sejam humanos, né? E integrem o máximo possível todo mundo da sua comunidade. Faça o bem, não olhe a quem. Esse é o meu lema de vida. Obrigada, viu, Miriam? Eu adorei o papo aqui com você. Obrigada. A gente é que fica super feliz. Muito obrigada por ter participado assim tão ativamente. Eu tinha certeza que você assim tinha muito e tem muito conteúdo para compartilhar e tenho certeza também que inspirou muitas pessoas, né? E agradeço muito, muito, muito a sua participação, Rê. Eu que agradeço, conte sempre comigo. Pessoal, se vocês precisarem de mim, eu estou sempre à disposição. Estou aí nas redes sociais, estou na Facen, estou na VIP, estou em todo lugar. Só me chamar que eu estou à disposição de todos vocês. Vamos trocar, vamos aprender, vamos transformar a sociedade. Muito obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, beijo para você. Beijo, viu? Beijo. Eu quero agradecer também a contribuição que a gente teve da equipe da RMS News, do espaço do professor Cris, que é professor de canto. E lembrem-se, todas as quartas-feiras estaremos aqui ao vivo, às 21 horas, no portal rmsnews.com.br e nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. E acompanhe Trajetória com Propósito. E se você gostou, curta e compartilhe. Até a próxima. O portal rmsnews.com.br apresentou Trajetória com Propósito, talk show com Miriam Zaccarelli na internet. Disponível nas redes sociais, YouTube e Facebook, do portal rmsnews.com.br. Também em podcast no Spotify e Google Podcast. Trajetória com Propósito.